Introduction to Cosmology, da Barbara Reading, que eu achei que ela é um livro muito bom para graduação, né? O que a gente fez na aula passada, né? Que eu vou subir também o vídeo da aula passada, que a gente começou a ler a introdução, tá? Eu tinha passado para essa aula aqui os 2 primeiros capítulos do capítulo 2, né? Observações fundamentais, né? E a gente começou a falar, bom, tem o prefácio dela, aí tem uma introdução que ela fala um monte de detalhezinhos, como deve ser a cosmologia, o que é a cosmologia. Uma das coisas que a gente vai fazer é assim, a cosmologia envolveria todo o universo, né? Que é alguma coisa que tem digamos assim, que a gente consegue observar, né? Com um diâmetro de quase 14 bilhões de anos-luz, né? E além disso tem um monte de estruturas, é um raio muito grande e está cheio de estruturas, né? Com galáxias, planetas, sistemas solares, estrelas, nuvens de gás, né? E sabe-se lá mais o que. Buracos negros, isolados. Bom, e como é que a gente consegue tratar isso, né? Toda essa complexidade. O que a gente faz para conseguir tratar isso é que a gente dá uma alisada em toda essa estrutura, né? A gente supõe, que é o que a gente vai ver agora, num desses capítulos, que a coisa é lisa, né? Você não vai analisar o universo como todas as suas galáxias, todos os sistemas solares, todas as estrelas, mas como tudo fosse liso, fosse tudo homogêneo, né? A estrutura, tudo fosse homogêneo e isotrópico, né? Tudo que você olhasse em qualquer direção do universo que você olha, você vai ver, você deveria ver a mesma coisa, não a mesma coisa, mas uma situação equivalente em qualquer direção que você olhasse, e em qualquer parte do universo que você estiver, você tem que ver a mesma coisa. Você não pode ter uma parte privilegiada do universo, tá? E aí ela fala sobre distâncias. Uma das coisas interessantes da distância que se usa muito é o ano-luz, né? Que é a distância que a luz percorre num ano. Mas os astrônomos, então, para medir a distância em um ano, não é uma coisa, é difícil de fazer isso. É difícil observar isso. Os astrônomos, eles medem a distância com uma outra unidade, que é o parsec. O parsec é você observar uma estrela numa época do ano. 6 meses depois, você observa a mesma estrela numa outra distância, numa outra posição da órbita da Terra, né? Do outro lado da órbita da Terra, né? Numa distância de 2 unidades astronômicas na base, né? A estrela que tiver uma diferença de 1 segundo de arco contra o fundo de estrelas mais distantes, essa estrela se move 1 segundo de arco, ela estaria a uma distância vertical aqui da base Terra-Lua de 1 parsec, tá? Que dá razoavelmente 3,2 anos-luz. Isso essa distância é uma distância medível, né? Você consegue medi-la, né? A gente também pode fazer equivalências com anos-luz, mas, né? Bom, e essas distâncias você consegue medir de estrelas próximas, né? Coisas que estão muito distantes, se usa outros instrumentos que a gente vai ver mais tarde também, tá? E aqui, para quem não viu a aula passada, ou assiste que eu vou subir no YouTube a aula, ou então vocês podem fazer perguntas para mim. Uma coisa interessante também da aula passada é são essas grandezas fundamentais aqui, né? Que a gente usa metro segundo e quilo, porque a nossa vida é assim regida por metro. A gente tem mais ou menos 1 metro de altura, a gente pesa umas dezenas de quilos,
a gente lida com pesos que são da ordem de quilos, né? E tempos, a gente usa segundos, minutos, né? Mas outros seres no universo poderiam usar outras unidades, né? Então você tem um sistema de unidades naturais que eles são formados pelas constantes universais, né? E isso qualquer ser em qualquer parte do universo, se ele for identificar qual é a velocidade que um planeta gira em torno da sua estrela, ele vai identificar lá a constante G da gravitação, desenvolvendo a relatividade e o eletromagnetismo, ele vai achar a velocidade da luz. E desenvolvendo mecânica quântica, ele acharia que a constante de Planck, né? E você fazendo combina isso aqui, qualquer ser, independente qual sistema de unidade que ele use, ele acharia essas constantes. E fazendo combinação dessas constantes, você chegaria a alguma coisa que seria a mesma dimensão, exatamente a mesma dimensão. Que aqui seria o comprimento de Planck, que vale 1,62 vezes 10 a menos 35 metro, né? Esse ser usaria uma outra unidade de distância, mas o comprimento seria o mesmo, né? Seria o mesmo comprimento em qualquer que seja a unidade de distância que ele usasse. Aí teria a massa de Planck, o tempo de Planck, que vão ser interessantes também quando a gente estiver falando do começo do universo, né? Que a gente vê depois. Aí teria energia de Planck e temperatura de Planck, né? Você também usando aqui a constante de Boltzmann, relações com a constante de Boltzmann. Isso vai ser interessante depois, né, para a gente. Tá? E aí vamos ver aqui então, para o próximo capítulo, ver as observações fundamentais que a gente tem para a cosmologia, né? Bom, na cosmologia, tudo começou com a astronomia, né? E algumas coisas que muitas vezes a gente assume por coisas que são óbvias, né? Às vezes não são tanto assim, né? Por exemplo, por que que a gente está acostumado que durante o dia é claro, por causa da presença do sol, e à noite você tem o céu escuro, né? Aí a pergunta por que o céu da noite é escuro, né? A gente saindo de noite, a gente olha para o céu, ele é escuro. Esse foi um problema colocado pelo Olbers, né? Que era o Heinrich Olbers, que ele era um astrônomo, escreveu um paper em 1823, né? Falando dessa dificuldade. A gente já vai ver por que é uma dificuldade. Mas já antes, lá no século XVI, já Thomas Digges, ele já tinha mencionado quão estranho é que o céu, à noite, ele é escuro, né? Com só alguns pontinhos de luz marcando o céu, tá? É que a gente assume isso que é normal, mas a história é a seguinte: por que que o céu é escuro, né? Se você considerar assim, se você tiver uma grande distribuição de estrelas, cada pontinho daquelas estrelas que está no céu, ela é, ela é um ponto, tá? Ela não é exatamente um ponto, ela tem um certo tamanho, né? É um tamanho pequeno, mas ela tem um certo ponto no céu. Ela ocupa um certo tamanho no céu. E se você tivesse todo o céu ocupado por estrelas,
né, por exemplo, você teria estrelas aqui, você teria estrelas mais próximas, estrelas mais longe, mas se você tivesse um número suficiente de estrelas no céu, todos os pontos do céu deveriam estar sendo ocupados por estrelas, né? Então você deveria o céu, ele deveria ser claro, né? Se você tivesse um universo infinito, cheio de estrelas, ele deveria estar, ele deveria ser claro, porque todos os pontos que formam o céu deveria ter uma estrela. Como cada ponto deveria ter uma estrela, você deveria ter você deveria ter um fundo claro, né? Né? Ah, porque é isso que a gente pensava agora. A gente tava, porque nessa época começou a se reparar que você não deveria ter nenhum lugar especial no universo. A gente já não era mais considerado o centro do universo nessa época aqui do Obers. Então você imaginava que deveria ter universo, deveria ter várias estrelas, né? Já colocava-se, imaginava-se que o Sol seria uma estrela, aqueles outros pontos brilhantes seriam estrelas, deveriam estar distribuídos em todo o céu, né? E aí você já tinha aqui, ó, a, porque a escuridão do céu não colocava problemas para os egípcios e para os gregos, né? Mas porque a cosmologia deles era diferente. É, e outra coisa, para os gregos, todas as estrelas estavam numa esfera, então você não tinha paralaxe, né? Mas os astrônomos lá no século XIX já estavam medindo paralaxe com as estrelas. Então não tinha mais aquele modelo em que todas as estrelas estavam numa esfera, né? E isso não dava problema de paralaxe, né? Então você tinha estrelas a várias distâncias, né? Isso colocava que cada uma daquelas estrelas devia estar a distâncias diferentes do Sol, né? Aí vai, mas para simbolizar isso, vamos fazer aqui o seguinte cálculo, que resumindo nesse desenho aqui, ó. Aqui você teria uma estrela com um certo raio, o raio dessa estrela, que seria esse Rzão estrela aqui, né? Que o raio desse cilindro seria igual ao raio dessa estrela, né? Isso aqui eu estaria vendo, esse tubo seria exatamente do tamanho da estrela que eu estaria vendo no céu. Aí a história é ver o seguinte: qual seria o comprimento desse tubo, né, necessário para eu ver uma estrela, né, considerando aqui uma densidade de estrelas que eu teria no céu, né, multiplicado aqui pelo volume desse tubo, né? Aí eu conhecendo aqui a densidade de estrelas que eu teria no universo em geral, tá? Condensando a densidade de estrelas, multiplicando pelo volume, e aqui eu acharia qual seria aqui o volume que daria esse raio, e aqui teria exatamente uma estrela, né? E todos os outros tubos que eu observasse daria a mesma coisa, né? Agora, para fazer isso, o que é que eu falo? Eu preciso desse número, né? Essa densidade de estrelas.
né. Isso a gente tem que fazer sobre grandes distâncias, tá, a gente não pode, por exemplo, para grandes distâncias o universo é homogêneo. Então você não pode fazer essa média de estrelas aqui perto dentro da galáxia, mas tem que ser num espaço grande, né. Então, vamos ver, colocando sobre grandes distâncias, esse número n aqui de estrelas, né, que eu tenho por volume, ela é de 10 a 9 estrelas por megaparsec ao cubo, tá bom? Esse aqui é o número que a observação deu pra gente, tá? Aí o R estrela é o raio típico de uma estrela, né. O raio típico de uma estrela a gente não conhece exatamente, tá. Mas vamos imaginar que o nosso Sol é uma estrela típica, tá, de uma estrela, seria uma estrela típica, uma média das estrelas, e o raio do Sol, né, que a gente indica sempre quando a gente falar de alguma coisa que é do Sol, a gente usa esse símbolo aqui, que é o círculozinho com ponto no meio. O raio do Sol é aqui 700 milhões de quilômetros, né? 7 vezes 10 a 8 metros. Como aqui a gente está usando uma escala em megaparsec, vamos transformar o raio do Sol para megaparsec, né? Então, que a gente tira lá. Você tem isso lá no capítulo no capítulo 1 ou no final do livro, que depois a gente vê também, tem uma tabela de dimensões, tá. Convertendo isso daqui para megaparsec, vai ficar 2,3 vezes 10 a menos 14 megaparsec, né. Então aqui a gente tem aqui o volume, né, o volume desse cilindro, né, dessa barra aqui que a gente está observando no céu, ele é o comprimento que é lambda, πr ao quadrado, né, πr o raio da estrela ao quadrado, né. Isso aqui daria o número total de estrelas que caberiam nessa região, né. Mas eu quero que esse número seja 1, né. Então aqui eu ponho 1 e eu quero tirar aqui o valor de lambda, qual seria o comprimento dessa barra, para que eu observasse uma estrela no céu, né. Então vem aqui a densidade vai aqui para baixo, o π vem aqui para baixo, o r ao quadrado vem aqui para baixo, tá. E aí eu substituo aqui os valores, ó, 10 a 9 estrelas por parsec ao cubo, né, e o r ao quadrado, que é 2,3 vezes 10 a menos 14, né, parsec. Isso aqui ao quadrado. Então a gente vê colocando isso daqui na conta, essa distância vai ser 10 a 18 megaparsec, tá. Então, em média, se eu olhar sempre que eu olhar 10 a 18 megaparsec, independente da direção que eu olhe no céu, eu vou ver uma estrela. Como aqui eu fiz a conta com o diâmetro de uma estrela, né, sempre que eu olhar uma distância de 10 a 18 megaparsec no céu, eu veria uma estrela, tá. Então, se isso daqui é verdade, se eu conseguisse ver essa distância 10 a 18 megaparsec no céu, eu sempre olharia, meu olho sempre depararia com uma estrela. Então o céu ele estaria totalmente coberto de estrelas.
Esse que é o paradoxo do Olbers, que é assim, porque imaginava que deveria haver essas estrelas, né. O que isso daí, né, você colocando todas as estrelas, o que é que isso acarretaria, né. Se uma estrela tem um raio R estrela aqui, uma distância R maior do que R estrela, a área angular, em estéreo-radianos, que essa estrela que essa estrela vai ocupar no céu, vai ser aqui o πr ao quadrado da estrela, né, que é a área que ela está ocupando no céu, dividido pela distância total, dividido pela área total que aquela estrela estaria, né. Aqui o π cancela, então esse ângulo sólido que a estrela ocupa no céu, seria esse R estrela ao quadrado sobre 4πr ao quadrado, né. Agora, se a luminosidade da estrela é L estrela, né, então o fluxo medido a uma distância R qualquer, né, vai ficar aqui, é o fluxo da estrela, quantos watts por segundo a estrela está emitindo, né, de luminosidade, dividido por 4πr ao quadrado, né. Se eu quero o brilho da superfície das estrelas em watt por metro quadrado, na nossa pupila, eu pego essa luminosidade aqui, que eu estou vendo, e divido pelo ângulo sólido, né, o ângulo sólido que eu estou vendo essa estrela. Aí uma coisa interessante é aqui, ó, aqui depende r ao quadrado e aqui depende r ao quadrado. Então essa dependência com a distância, ela corta, né. Então eu teria que a luminosidade que eu estaria vendo, ela depende da luminosidade da estrela, dividida pelo tamanho da estrela, né, e isso tá independente da distância, né. Então o que eu estou vendo com fundo de estrelas independe do que eu estou vendo. Né, então a luminosidade do céu colocado por um monte de estrelas seria igual a isso daqui, tá. Então a gente conclui que, se o universo for infinito, cheio de estrelas, até uma distância de 10 a 18 megaparsec, ela teria essa luminosidade aqui em todos os seus pontos do céu, né. O que não é verdade, né, a gente não está, no o céu não é assim de noite, né. Se a gente quisesse fazer a conta, né, o brilho do sol, né, o brilho superficial do sol é mais ou menos 5 vezes 10 a menos 3 watt por metro quadrado por arco segundo ao quadrado, né, em contraste com o brilho do céu medido, né, no brilho do céu onde não tem estrelas, que ele é 5 vezes 10 a menos 17 watt por metro quadrado por arco segundo, né. Então, como é que eu estou fazendo um erro aqui, que aqui tem 10 a menos 3, aqui tem 10 a menos 17. Como é que eu estou fazendo um erro aqui, por um fator de 10 a 14, né, que é um fator que seria de 100 trilhões, né. Ó, então algo não está certo, nessa minha ideia que você teria uma quantidade, o céu está todo claro, porque não está, né. Então tem algo errado. O que é que pode estar errado, né? Vamos ver aqui o que é que pode estar errado.
A gente está falando aqui que que o espaço seria transparente até 10 a 18 megaparsecs, né? Isso pode não ser verdade. Você poderia ter nuvens de gás ou nuvens de poeira que bloqueariam essa luz, né? Que chegaria até a gente e estava sendo bloqueada por essa luz de gás. Esse argumento não se sustenta muito, porque dado um tempo suficiente, essa luz vai, como é que eu tenho? Vai excitar essas moléculas que estão no espaço e elas vão começar a emitir luz também, tá? Então isso não seria um bom argumento. Um segundo argumento é achar que o universo não é infinitamente grande, né? Isso não precisa ser verdade. Não precisa ser infinitamente grande, mas ele não precisa ser da ordem de 10 a 18 megaparsec. Né? Aí o universo poderia estar indo só até um raio menor do que isso, né? Só com uma fração desse fator lambda que a gente calculou. Ou então, o universo até uma certa teria universo, ele seria infinitamente grande, mas a partir de uma certa distância não tem mais estrelas. Uma outra hipótese, um pouquinho mais difícil, é pensar assim que o universo não seria infinitamente velho, né? Ele pode ter uma idade finita, né? Aí o que aconteceu? As estrelas estão lá a grandes distâncias, mas essa luz leva uma certa velocidade até chegar na gente, né? Então não daria tempo, não teria dado tempo para a luz sair dessa distância muito grande e chegar na gente, né? Porque a velocidade da luz é finita, né? A gente, por exemplo, a gente vê o Sol, o que está acontecendo no Sol a 8,3 minutos, né? A luz do Sol leva 8,3 minutos para sair de lá e chegar na gente. Na estrela mais próxima, que é a Próxima Centauri, a luz leva 4,2 anos para chegar na gente. E uma das estrelas, e uma das galáxias mais próximas, que é a galáxia de Andrômeda, M31, a luz leva 2,5 milhões de anos para chegar na gente. Então, a luz sempre leva aqui um tempo, um R, vai levar para percorrer uma distância R, leva um tempo t0, que é multiplicado por c. Tá? Isso também poderia ser verdade se o universo poderia ser infinitamente velho, mas ele só tem estrelas brilhando num tempo finito, num tempo pequeno comparado com a idade dele. Uma outra hipótese também seria o brilho superficial das estrelas uma das coisas que a gente assumiu é que o brilho superficial das estrelas é independente da distância que elas estão, né? Isso pode não ser verdade. As estrelas podem ir envelhecendo, as que estão muito longe, né? Então, estaria alguma mudança nesse brilho. Uma das coisas que força isso, por exemplo, é que se o universo estiver expandindo, né, o universo está expandindo, isso diminui o brilho das estrelas que estão mais distantes, né? Ela diminui o brilho das estrelas que estão mais distantes. Se o universo estivesse contraindo, por exemplo, isso aumentaria o brilho das estrelas, tá?
Então tem essas várias hipóteses, mas, né, a resposta que a gente conhece agora para o paradoxo é o seguinte, que o universo tem uma idade finita, né? As estrelas, além de uma certa distância, chamada distância de horizonte, elas são invisíveis, porque a luz ainda não teve tempo de chegar até a gente. Tá? É pelo menos isso, né? Essa é uma solução para o paradoxo. Também tem a que o universo está expandindo. O universo está expandindo, a, também diminui a intensidade do brilho do céu. É interessante anotar que a primeira pessoa que propôs isso foi Edgar Allan Poe, que era um poeta do século XIX, que ele escreveu essa frase aqui, né? A gente é uma sucessão de infinita de sem fim de estrelas. O background do céu pode apresentar para a gente uma densidade uniforme. É curioso porque ele usou realmente esse termo, né? Densidade uniforme. Que a gente vai ver que isso aqui entra com essa história do universo ser homogêneo. Desde que não pode ser absoluta nenhum ponto, todo o background em que não existiria uma estrela. O único modo, portanto, em que pode nesse estado, nesse caso de affairs, de relações, para compreender esses vazios dos nossos telescópios, achar em direções inúmeras, seria a suposição que a distância do background infinito é tão imenso que nenhum raio delas ainda pôde chegar até nós, né? É interessante que ele era um poeta, né, que fez essa suposição, né? E ainda aqui no século XIX. Gente, pergunta sobre isso daqui? Tá tudo claro? Eu só não peguei muito bem direito, mas então no final das contas a conclusão é que a luz ainda não chegou aqui, é por isso. Ou essa é só uma das explicações? Então, essa é uma das grandes explicações, porque, ó, fazendo uma avant-première, né, explicando antes, a gente já mede e a gente vê que o universo tem uma idade de 13, de 13,8 milhões, cadê aqui? Que o universo tem uma idade de 13,8 bilhões de anos, tá? Então a luz que ela consegue percorrer, a distância que a luz conseguiu percorrer, a distância que a luz conseguiu percorrer até agora foi de 13,8 bilhões de anos. Desculpa, bilhões de anos-luz. Isso em parsecs é 13,8 dá 4,5. Onde é que calculei aqui o lambda? Aqui. Né, a distância megaparsecs são 3,8 bilhões, 10 a 9 anos-luz. São gigaparsecs. Não, desculpa, 4,5 giga anos-luz. Desculpa, gigaparsec. Gigaparsec dá 4,5 vezes 10 a 9 parsec. Esse número aqui
é 10 a 24 parsecs. Né? Então, para você ver toda essa distância, vamos dizer que o universo tivesse 10 gigaparsec, né, que é 10 a 10 gigaparsec. O universo é 10 a 14 vezes menor do que o necessário para poder ver todo o fundo claro. Tá? Quer dizer, essa do universo ter uma idade finita, essa é a principal contribuição. Né? A gente não sabe se ele é infinito. O universo pode também não ser infinito. Tá? Mas ele, com certeza, a gente não sabe se ele é infinito. Mas com certeza ele não tem. Ele é 10 a 14 vezes, né? 100 trilhões de vezes menor do que seria necessário para o céu ficar claro. Tá? Além disso, tem a contribuição que o universo está expandindo. Né? Mas essa é uma contribuição menor. Tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Então é isso. É engraçado, né? Porque a gente assume que o universo é assim, que o céu é escuro e não pensa nessas do que precisa ter para o universo realmente ser escuro. Né? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Não? Ou eu posso ir para o próximo? Tá bom. Então vamos aqui então para o próximo. Que aqui é outra coisa que a gente faz. É uma outra hipótese da gente aqui que o universo é isotrópico e homogêneo. Né? O que a gente está querendo dizer com isso? Isso vem meio das suposições de que a gente não pode estar num lugar, não é bem assim. Não pode existir um lugar privilegiado no universo, né? Todo lugar tem que ser igual, tem que ser tão bom quanto qualquer outro, né? É que nem mais ou menos a superfície da Terra. A superfície da Terra, a qualquer ponto dela, imaginando que a Terra não rode, né? Se a Terra não rodasse, ela rodando, ela tem um eixo preferencial de rotação, né? Imaginando que a Terra não rodasse, qualquer superfície, qualquer ponto da superfície da Terra seria tão bom quanto qualquer outro. Com o universo é a mesma coisa, né? A gente não consegue imaginar um motivo porque a nossa posição do universo seja mais importante do que outra, qualquer posição do universo. Qualquer observador aqui, ou em Andrômeda, ou em qualquer outro lugar do universo, tem que ver a mesma coisa. Né? Isso encaixa em duas coisas. Uma é o universo ser isotrópico, né? Que quer dizer que não tem nenhuma direção privilegiada no universo. Em qualquer direção que eu olhe, eu devo ver a mesma coisa. Né? Eu devo ver a mesma distribuição de estrelas, uma mesma quantidade de galáxias, uma mesma quantidade de quasares, né? Que são sistemas que estão muito distantes e emitem grande quantidade de luz. Eu devo ver as mesmas, a grandes distâncias, né? A pequenas não. A pequenas não tem necessidade do universo isotrópico nem homogêneo, como ele não é. Né? A gente tem aqui, porque aqui a gente está, né? Se a gente estiver aqui na Terra, ou aqui no nosso, né, na nossa Terra, aqui se a gente soltar um objeto, ele cai e vai para baixo. Tá? Então, a direção vertical é diferente das outras, mas é porque você tem a gravidade aqui.
né? Mesmo no sistema solar, você tem o Sol, que dá uma direção preferencial, né? Então, mas para grandes distâncias, distâncias muito grandes, que a gente vai ver aqui, da ordem de 100 megaparsec, o que você olhar é razoavelmente... Para qualquer direção que você olhar, o universo tem razoavelmente o mesmo conteúdo. A mesma coisa do universo ser homogêneo, né? O universo ser homogêneo quer dizer que não tem localizações preferenciais no universo. Qualquer lugar é tão bom quanto qualquer outro. É que nem os desenhos que tem aqui, ó. Esse aqui é o universo. Vamos centrar esferas no nosso umbigo, né? E a gente colocar aqui um raio de 3 metros. A vertical é uma direção preferencial, né? Então, isso aqui, a isotropia não é garantia na homogeneidade, né? Agora vamos botar um raio aqui de 3 unidades astronômicas, né? 3 vezes a distância da Terra até o Sol. Sentado de novo no umbigo de alguém, aqui. Aqui é a distância da Terra ao Sol. Aqui você vai notar que aqui tem a Terra e tem o Sol, né? Então você pode dar uma direção privilegiada aqui. Aí vamos colocar uma distância de 3 megaparsec, né? Que era aqui a... Lembra que a distância que estava Andrômeda, que era da ordem de 2,1, né? Que é mais ou menos 1 megaparsec, tá? A distância de Andrômeda, né? Então aqui tem a nossa galáxia, que é a Via Láctea, e aqui é uma distância de mais ou menos 1 megaparsec, tem Andrômeda. Tem mais algumas pequenas galáxias aqui ao redor da nossa, tem a nuvem de Magalhães, duas da nuvem de Magalhães, e tem algumas pequenas galáxias, né? Mas essas duas dominam o nosso grupo local. Então aqui também tem uma direção preferencial, né? Agora, se a gente pega aqui uma coisa centrada de novo na gente, a 200 megaparsec, né, as coisas ficam muito mais lisas, ficam muito mais bem distribuídas no céu, né? Aqui você já está numa dimensão maior do que maior que a dos aglomerados de galáxias. Então é mais ou menos o que tem aqui na capa do livro, né? Na capa do livro, você tem distribuições aqui. Isso aqui são simulações de como o universo se formou, né? Aqui nessas regiões você tem alguns aglomerados de galáxias que as galáxias elas ficam nesses fios aqui, né? Mas quando você pega uma distância de 200 megaparsecs, você já está fazendo médias nesses filetes aqui. Então não é que você vai pegar exatamente uma esfera que você faça aqui em 200 megaparsec, você não vai ver exatamente a mesma coisa aqui e aqui, né? Mas você vai ver o mesmo padrão de distribuição, né?
desses aglomerados de galáxias, né? E a grande coisa é assim, você tem a estrutura do universo é assim, você tem as galáxias, tem os aglomerados de galáxias e os superaglomerados de galáxias, né? Não existem o super hiper aglomerados de galáxias, né? É isso que faz que faz do que a 200 megaparsec, você já vai ter uma representação que é mais ou menos homogênea, isotrópica, né, da distribuição. Não é razoavelmente, não é igual, tá? Se você pegar esferas diferentes, você não vai ver a mesma coisa, mas você vai ver o mesmo padrão, né? Você vai ver o mesmo padrão dessa estrutura aqui, dessas esferas a 200 megaparsec, né? Que vem dessa história. As grandes estruturas do universo, que são os superaglomerados de galáxias, elas já estão embutidas nesses 200 megaparsecs, né? E você não tem uma estrutura maior do que esses superaglomerados. Então, a ideia que se espera é que a 200 megaparsec, que é o que a gente conta, o universo seria homogêneo e isotrópico, né? A qualquer direção que você olhe, você vai estar vendo a mesma coisa, né? Aqui no texto ela dá mais alguns exemplos, né? Que você tem aqui o supercluster, né? Que são super aglomerados de galáxias, né? Eles são indicados aqui como esses dark patches, né? São esses caminhos aqui escuros, né? E a 200 megaparsec isso já está bem representado, né? Então, a essas distâncias, já consegue supor que o universo é homogêneo e isotrópico, né? Isso vem porque o universo não tem estruturas maiores do que isso, né? Não tem. Ela usa aqui um super duper clusters, né, no universo, né? Né, em distâncias pequenas, obviamente, o universo não é homogêneo, né? E o interessante é assim, ó, para distâncias de uma esfera de 3 metros, centrado aqui no nosso umbigo, tem uma densidade média de 100 quilos por metro cúbico, mais ou menos, né? Quando você vai para esse universo aqui, centrado aqui na Terra e na distância até o Sol, é... desculpe. E a densidade média do universo como um todo, ela é 2,7 vezes 10 a menos 27 quilo por metro cúbico. Então, no espaço que está aqui em volta da gente, com uma distância de 3 metros, o universo ele é 20 ordens de magnitude mais denso do que a média do universo. É uma coisa interessante, nessa cosmologia a gente tem que lidar com esses números muito grandes, né? Em distâncias ainda maiores, com 3 unidades astronômicas, né, a densidade do universo é 4 vezes 10 a menos 5
quilos, ainda é 25 ordens de magnitude mais denso do que a densidade do universo. Né? Quando você pega 3 megaparsecs, né? Aqui ainda já fica bem melhor, porque a densidade média vai para 3 vezes 10 a menos 23. Né? Já é mais próximo do 10 a menos 27. Né? Não, é só quando você pega uma esfera de 100 megaparsecs é que você tem uma densidade parecida com essa daqui, com a média do universo. Né? Então, isso é uma outra suposição que a gente consegue colocar. Tá? A outra coisa é esse exemplo aqui, que mostra que a homogeneidade não quer dizer que alguma coisa seja isotrópica. Né? Esse objeto aqui, por exemplo, se você pegar aqui esse desenho aqui, vamos imaginar que é só desenho, mas poderia ser massas, aqui massa, aqui falta de massa, massa, falta de massa. Se você pegar, isso aqui claramente não é isotrópico. Né? Porque nessa direção você tem um comportamento, né? Aqui você teria a matéria sim, não, sim, não, sim, não. E nessa direção você tem um comportamento totalmente diferente, não tem essa mudança. Mas se você pegar distâncias maiores do que a distância entre essas duas linhas, você pega a distância de 3 linhas, 4 linhas, em média isso daqui é homogêneo. Né? Se você pegar essa distância aqui e fizer uma média disso aqui, isso é razoavelmente homogêneo em todos os pontos. Né? Você não teria, você pegar quadrados aqui que englobem pelo menos 3 linhas, se você pegar quadrados aqui, quadrado aqui, quadrado aqui ou quadrado aqui, todos esses são iguais. Então isso aqui não é isotrópico, mas é homogêneo. O contrário desse, se você pegar o centro aqui, o centro é isotrópico, porque em qualquer direção que você olhe, você vê a mesma coisa. Né? Agora, ele não é homogêneo, porque se você pegar uma região aqui, ó, aqui você vai ver um círculo, uma certa curvatura. Aqui, se você pegar o mesmo quadrado, o arco que você vai ver tem uma curvatura diferente. E aqui o arco que você vê tem uma curvatura diferente. Então você poderia distinguir, só vendo essa região, você poderia distinguir que esse exemplo que você trouxe era mais próximo do centro ou se era mais longe do centro. Então isso, em relação ao centro, é isotrópico, em relação aqui não é, né? Mas em relação ao centro é isotrópico, mas ele não é homogêneo. Né? Porque existe uma região privilegiada aqui. Né? Que é o mesmo motivo que ela só é isotrópica em relação a esse centro. Né? Então aqui tem uma distribuição preferencial, né, de matéria. Tirando quase informações aqui, tirando retratos aqui de um certo volume, você poderia dizer da onde esse volume está vindo. Então não é uma coisa especial. Né? Então, dizendo assim, se dizer que uma coisa é homogênea é muito diferente de dizer que ela é isotrópica. Os cosmólogos atualmente eles adotaram o princípio de Copérnico, tá? Que não há nada especial ou privilegiado
acerca da nossa localização no universo. Se não é privilegiado na nossa localização, não é privilegiado para nenhuma outra observação, né? De novo, isso não é exatamente verdade se você fizer observações em escalas pequenas, né? Para você poder dizer isso, realmente assim, que a região é homogênea isotrópica, você tem que fazer essas medidas em regiões grandes, né? Em raios maiores que 200 megaparsec, né? Mas é assim, qualquer outro ser que tiver num outro planeta, ele vai ver as mesmas não isotropias e não homogeneidades nessas mesmas distâncias, né? Em que ele estiver medindo. Então, essa observação de isotropia acima de 100 megaparsecs combina com a hipótese do princípio de Copérnico, né, que leva a gente que o universo em largas escalas é homogêneo isotrópico, né? Esse princípio, né, desculpa, esse princípio não. Essa afirmação é conhecida como princípio cosmológico, né? Tá bom? Então, isso daqui que é o importante. Então, no princípio copernicano, a gente não pode dizer que que a gente não é o número um, né? Mas o princípio cosmológico permite a gente dizer que a gente que a gente é o segundo ao nenhum, né? Mas é assim, não tem nada de privilegiado na nossa região do universo, como não tem nada privilegiado em nenhuma região do universo, nessas escalas grandes, né? Como eu falei aqui, você tem que estar nessa figura aqui da capa do livro, você tem que estar em distâncias que englobem os superaglomerados, essas estruturas aqui, né? Se você estiver dentro desses coisa aqui dentro de aglomerados ou regiões, aqui você não pode dizer que o princípio cosmológico ele se mantém, tá? Ele não se mantém em distâncias pequenas, tem que ser em distâncias grandes, tá bom? Gente, alguma pergunta? Até o momento não, professor. Não? Eu tenho uma pergunta. Diga. Da primeira sessão ali, é a questão do ângulo sólido. Ele seria a área dividido pelo volume da esfera em relação ao observador ali, né? Que o observador está no centro, ou seria a área dividido pelo raio ao quadrado, que é a distância, né, entre o observador e o objeto que está sendo observado. Eu vi em alguns sites ali que era diferente, né? Então, o ângulo sólido é você fazer o quê? É quando você faz assim, o ângulo sólido de uma esfera toda, né, é 4π, né? Sim. A área toda de uma esfera, a área toda, a superfície de uma esfera é 4πr ao quadrado, né? Quando você tem o perímetro de um círculo, o perímetro todo é 2πr, né? E aí, como você faz para achar o perímetro? Você pega e multiplica o raio pelo ângulo
que você quer o tamanho do arco. Na hora que você faz um ângulo de 2π, aí você tem o perímetro todo que é 2πr, né, no perímetro da circunferência. Na esfera, você tem uma área de 4πr ao quadrado, né? O ângulo não tem unidade, né? Então, o que você quer é estudar o ângulo sólido. Então, o estéreo radiano é o ângulo sólido que você tem que multiplicar pelo r ao quadrado para dar uma superfície de uma calota esférica. Isso respondeu? Mais ou menos. É que, tipo, minha dúvida era se esse ângulo sólido ele é igual à área do objeto que está sendo observado, por exemplo, Não, ele é ângulo. Ele é uma similaridade do ângulo do. Ele é uma similaridade do ângulo da circunferência, que vai de 0 a 2π, com um ângulo sólido, que descreve toda a superfície da esfera. Sim. Tá? Para falar a verdade, ele é dado assim. Ele é integral de seno de θ de θ de φ. Sim. Entendeu? Porque ele é uma coisa, não dá para. É muito difícil você ver o ângulo sólido assim. Sim, não, é que a questão, tipo, na internet ali eu tinha visto diferente do que tava no livro, na verdade, né? Tipo, no livro mostra o quê? Que a área, como se fosse, digamos assim, um círculo, né? Que representa a estrela, ele tem aquela área ali, e dividido pelo quê? Pelo volume da esfera que tem o observador no centro, né? Essa esfera, o raio dela é do observador até a estrela, né? Aqui, Então, né, a área nessa. da, digamos, do círculo da estrela dividido pela área da esfera do observador, né? Que seria a área, então, dividido por 4π r ao quadrado, onde r é a distância até a estrela, né? Só que aí, na internet, eu tinha visto também que era a área, né? Como se fosse a área, a estrela, entre aspas, né? Dividido pelo raio ao quadrado só, onde não tem o 4π. Essa aqui é a minha dúvida. Então, porque aqui ele está fazendo, aqui ele tá fazendo a. Que esse aqui, imagina que ele é o tamanho, ele é a área que a estrela está ocupando no céu. Isso, é exatamente isso Imagina que o que eu Sol está interpretei também. ocupando no céu. Aí você divide isso pela área total. Da esfera do observador, digamos assim. Mas isso aqui é bem pensado, viu? Porque isso aqui não é exatamente. É porque se tu vê na Wikipedia É, ali, tu vê que é diferente. É esse πr ao quadrado dividido por r ao quadrado. Não sobre 4πr ao quadrado. Essa aqui é a minha dúvida. Não, até faz sentido ser assim, na verdade, né? Mas. mas é boa pergunta, porque, por exemplo, se a área da estrela fosse. Se a área total da estrela fosse 4πr, equivalente ao de baixo, isso aqui daria 1, né? Isso aqui não dá. Peraí. What does imply if a distância r que é bem pensado, porque isso aqui não é estéreo radiano, né? Isso aqui é a porcentagem do
Isso aqui é a porcentagem que aquela porcentagem. Isso aqui é a razão que aquela estrela ela está tomando na área toda do céu. Sim, Isso aqui não é estéreo radiano. É, bem pensado. tá certo. Porque isso aqui é a área total Da esfera que o observador está que o centrado. observador está vendo. Esse aqui não seria. É bem pensado. É que, tipo, ali na Wikipedia, não sei se o senhor tinha visto, né? Ângulo sólido ali, ele é definido como A sobre R ao quadrado, né? Sim, Tem sim, sim. isso, essa que é a minha dúvida, basicamente. Não sei porque não tem Então, o 4π ali. aqui aqui deveria, para ser o ângulo sólido, isso aqui deveria ser só R ao quadrado. Isso. Que eu não entendi porque tem essa diferença aí. Não, é porque tá errado, não. Tá Não, não, errado? não, não tá errado. Assim, bom, isso aqui não é estéreo radiano, esse resultado não é estéreo radiano, né? Isso Entendi. aqui precisava ser, esse sigma aqui seria 4 vezes π. Ele precisaria dividir aqui por r ao quadrado. Sim, Não, bem visto. Bem visto. Isso aqui realmente não é, ele não é estéreo radiano, não. Ele certo. não é estéreo radiano. Ah, interessante. Ó, para ser, você precisaria pegar para ser estéreo radiano, esse ômega precisaria ser multiplicado por 4π, né, e tirar esse 4π daqui de baixo. Bem visto, bem visto. Eu não tinha me tocado disso, não. É bem Perfeito. visto. É porque aqui você precisa fazer pelo estéreo radiano. É. Então, tem que tirar esse 4π daqui para ser estéreo radiano. Esse 4π tem que vir para cá e tem que chamar isso aqui de uma outra coisa. Preciso anotar isso em algum lugar. Mas tá bom, bem visto, bem visto. Eu vou anotar isso, depois eu mando um comentário. Se eu achar o endereço dessa Bárbara Reading, eu mando um comentário para ela. Tá bem. Tá bom, obrigado, bem visto. Muito bem. Tá bom, que horas são? 4h30. Bom, então, gente, mais perguntas? Professor, eu tenho uma aqui rapidinho. Fala, Matheus. Professor, a questão da distância de Hubble, por exemplo, quando a gente ouve alguma notícia assim falando que existe espaço profundo ou coisa, é definição que a gente observa a idade do universo ou a distância que a gente está observando o objeto? A gente não chegou ainda, né, nisso, mas são distâncias que a gente está observando. São distâncias de Hubble. Então, é que vai entrar não. É que é no próximo capítulo, né? Que eu ia passar para vocês, que é aqui, ó. Então, vou passar, mas só adiantando um pouquinho, assim. Se você pegar
Então, o redshift redshift é desvio para o vermelho, né? Por que ele acontece? Se você pegar a maior parte das estrelas e galáxias e fizer um estudo da luz que está chegando para a gente, você observa as raias, porque você está vendo a mesma luz, né? Você vê as estrelas, a luz das estrelas não fica vermelha, né? Porque a gente observa a mesma luz, né? É a luz que chega nos nossos olhos, a gente monta uma certa cor para elas. Mas se você observar as raias, né, que são causadas porque você tem a luz sendo produzida na estrela, e aí essa luz, quando sai, passa pela atmosfera da estrela, e certas comprimentos de onda são absorvidos, né, e não são todos que chegam na gente. E isso, você tem as raias de absorção do hélio, do hidrogênio, do lítio, e aí você consegue ver uma composição da estrela e coisa assim. Mas se você começar a ver estrelas que estão se afastando da gente, se você começar a ver estrelas que estão distantes, as raias delas começam a ir para a região mais vermelha do espectro, né? Isso quer dizer que as estrelas estão se afastando da gente, é um efeito Doppler, né? O mesmo efeito que quando você vê um carro ou um caminhão chegando perto, ou um trem, o som do trem, ou do carro, ou do caminhão, quando está chegando perto da gente, ele é mais grave, não, desculpa, ele é mais agudo do que quando ele está indo embora. Quando ele está se afastando, ele fica mais grave, porque os comprimentos de onda vão ficando maiores. Ele, quando emite o começo de uma vibração, quando ele termina de emitir isso, ele já está mais longe. Então, esse comprimento de onda aumentou. Isso quer dizer que a maior parte das estrelas e galáxias que a gente observa, elas estão se afastando da gente, né? E aí, vocês leem isso para a semana que vem? E aí se fez esse certo gráfico aqui, ó. Você pega a velocidade com que essa galáxia ou estrela está se afastando e você plota ela com a distância que essa galáxia ou estrela está. Claro que tem erros envolvidos, né? Mas o Hubble, né, no começo do século passado, ele plotou isso e descobriu que tinha se ele conseguia plotar aqui uma reta. Né, até a distância aqui de 2 megaparsecs. Então ele descobriu que isso aqui era uma reta, daí essa reta aqui tem uma certa inclinação. E essa inclinação aqui é conhecida como constante de Hubble. Né? E isso daqui é que a gente sabe que o universo está expandindo. É daqui que vem a ideia que o universo está expandindo. Né? Depois a gente faz todas as comentários exatamente sobre isso, né? E aí você pode definir algumas constantes. E em função disso, você pode fazer a distância de Hubble, né? Que são onde essas coisas aqui começam a acontecer. Né? Mas aí a gente vê com mais detalhe depois. A gente já vai ver na próxima aula, né? Tá? Não sei, respondi? Um pouco, né? Mas é só questão da idade ou a da distância que eu não estou na dúvida. A distância de Hubble? Isso, existe diferença entre a distância ou a idade? Por exemplo, quando a gente diz que o objeto está
a 120 anos-luz, ou uma distância mais profunda ainda, que eles falam, existe esse grau de profundidade do Hubble. Não. Como é que é? Repete? Não entendi. Por exemplo, se um objeto está a 120 anos-luz e o outro possa estar a em torno de 1 bilhão de anos-luz, essa medida ela corresponde à idade ou à distância? Eu sei que é o tempo que percorre a luz, mas se para pensar... Não, mas aí equivale os dois. Não, equivale os dois. Essa distância, quando a gente fala que uma distância, vamos ver se eu entendi direito a sua pergunta. Quando a gente fala que uma estrela, uma galáxia, está a 120 milhões de anos-luz, é porque a luz levou 120 milhões de anos para chegar até a gente. Tá? Agora, por que a gente usa isso como uma definição de distância? Porque a velocidade da luz ela é sempre constante, né? Então, independente do que acontece com a luz, em 120 milhões de anos, ela percorreu uma distância exata, muito exata, né? Então, por isso que a gente chama distâncias em anos-luz. Porque na relatividade, né, a velocidade da luz é constante. Então, não importa se ela passou perto de estrelas ou desviou, teve efeitos de lente gravitacional, não importa. A distância que ela percorreu em 120 mil anos é uma distância de 120 mil quilômetros, de 120 mil anos-luz. Essa distância fixa. Se eu souber o tempo que ela andou, eu sei exatamente a distância que ela percorreu. Respondi a pergunta? Não sei se era... Sim. Né? Tem a ver com isso, porque a distância, quando eu falo anos-luz, é a distância que a luz percorre num ano. E ela é uma distância muito fixa. Ela é muito difícil de medir, porque você não consegue botar um relógio na luz e dizer quanto tempo a luz ficou andando, né? Então, você infere distâncias por outro jeito, e aí você diz que aquela distância é de tantos anos-luz, né? Agora, por exemplo, a idade do universo que a gente estima atualmente com os experimentos, é 13,8 bilhões de anos. Isso quer dizer que a primeira luz gerada lá no Big Bang, isso nem é tanto verdade assim, né? Mas porque ela interagiu. Se tivesse luz que não tivesse interagido com outras coisas, aquela luz do Big Bang, né, que foi gerada lá no Big Bang, na explosão inicial, ela teria caminhado 13,8 bilhões de anos-luz. Não é tão verdade porque a luz que foi criada, ela foi interagindo com o meio, né? Porque o meio está muito denso e quente, e aí essa luz interagia com tudo que estava lá. Tinha muita partícula carregada, então a luz ela não conseguia, rapidamente ela é absorvida por outra coisa e reemitida. Né? Só quando o universo ele esfriou e tinha 400 mil anos de idade, que aí o universo ficou transparente e a luz pôde caminhar sozinha, né? Mas se você tivesse na aula passada, né, aqui, deixa eu descompartilhar, cadê a tela? Acho que eu tô no, peraí que eu tô na guia errada aqui. Né, deixa eu descompartilhar aqui o livro.
que nem eu mostrei na aula passada. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Não? Aqui. Aqui. Né? Se você olhar o universo estava muito quente nesse começo. Quando ele tinha 400 mil anos de idade, desacoplou essa radiação. Era uma temperatura de mais ou menos 3.000 graus. E tinha umas pequenas variações de temperatura. De lá até agora, o universo ele expandiu mais ou menos por um fator de 1000. Então ele ficou 1000 vezes mais frio. Né? Então tá essa radiação do começo do universo, que é chamada radiação cósmica de fundo, ela está a 2,7 Kelvin. E você consegue medi-la no céu com radiotelescópios. Né? E é mais ou menos essa daqui a cara que ela tem. Tá? Então, quando o universo tinha 3.000 anos, estava mais ou menos com uma temperatura de 3.000 graus, tinha mais ou menos essa distribuição de temperatura, alguém que estivesse lá e pudesse observar. E o universo se expandiu 1000 vezes, mais ou menos, desde aquela época. Né? Então, essa luz, você consegue ver. Essa luz aqui, quando você observa ela, ela percorreu os 13,8, praticamente os 13,8 bilhões de anos-luz. Ela ficou andando no universo por 3,8 bilhões de anos. E ela é mais ou menos assim, ela está aqui em todo canto. Se você pegasse essas TVs analógicas antigas, né, que pegava sinal de antena sem ser digital, aquele chiado que fica na imagem, mais ou menos 10% daquilo é causado pela radiação cósmica de fundo. Né? É uma coisa interessante que com aquelas TVs a gente conseguia captar um pouco da radiação cósmica de fundo. Agora com as TVs digitais, isso não dá mais para fazer isso, né? Mas... tudo bem? Eu respondi a pergunta? Sim, professor. Tá, mais alguma pergunta, gente? Eu preciso compartilhar. Isso. Mais alguma pergunta? Ou tá tranquilo por hoje? Tá tranquilo por mim. Tá bom. Então, para a aula que vem, leiam os próximos. Esqueci de falar, né? O próximo capítulo da constante de Hubble. Né? Podem ler as sessões 3 e 4, né? Que a gente vai falar da expansão do universo, aqui do redshift, né? Desvio para o vermelho, da constante de Hubble. E outra coisa que a gente precisa falar é das partículas, diferentes de partículas que permeiam o universo. Né? Isso vai ser interessante para a gente. É interessante, o livro antigo que eu tenho aqui, a primeira versão, de 2003, naquela época ainda não se sabia que os neutrinos tinham massa. Então ele está feito tudo com neutrinos sem massa. Mas essa versão agora ela já coloca lá que os neutrinos têm massa. Tá bom? Então é isso hoje. Então a gente se vê na sexta-feira. Tá bom? Tudo bem? Tá, beleza. Certo, professor. Falou. Então Valeu, leiam aí as sessões 2.3 e 2.4.
Beleza. bom? Falou. Até mais Até mais, então. professor. Até sexta-feira. Tá bom? Até. Até mais então. Tchau. Não é possível encerrar a videochamada? Ah,